instante. Aí ele aí, chegou. Olá. Eu acho muito legal a parte de bastidor, né? Antes da gente começar. Já falei, Renan, meu irmão e meu irmão mais velho, ele me ligou aqui minutos atrás, voltando, estava dando um treino, né? Claro que individualizado por causa da questão, mas às vezes poucos sabem a correria que é para chegar e sentar aqui e poder trazer conteúdo. Então, obrigado aí por disponibilizar esse tempo para bater esse papo com a gente. Que é isso, prazer é meu, não somente de falar com meu irmão, mas com um fisioterapeuta renomado aí, como você está se tornando aí cada dia, bem dedicado. Nós estamos dentro da nossa família, a gente vê o tanto que você se dedica aí aos seus estudos, a melhorar como pessoa e profissional. Obrigado pelo convite. Opa, obrigado eu pelos elogios aí. Rê, antes de mais nada, então, eu queria que você se apresentasse. Tem muita gente que está vindo aqui do meu lado para assistir a live, tem pessoas que estão vindo do seu. Então, eu queria que você se apresentasse. Para quem não sabe, meu irmão mora na Austrália há mais de 10 anos, 12 anos, né, se eu não me engano. Bom, Fazendo as contas aí, né? é, E eu queria que você contasse resumidamente a sua trajetória, né, dentro do futsal, do futebol, até você chegar onde você está aí com a flâmula pendurada aí, a bolsa pendurada do NC. E eu vi muita gente da época da Mascane aqui, Renan, Dani Duó, o Breno Mentano, todo mundo tá prestigiando. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. legal, legal. Bom, falar bem-vindo a todos aí também, né? Agradecer pela presença aí, todo mundo que está assistindo, do meu e do seu lado, né? Uma apresentação, vou tentar ser o mais breve possível, porque a história pode ser longa, pode ser uma live só da minha história. Mas, resumidamente, eu sempre joguei futsal, né? Desde que morei no Brasil aí, a nível municipal, regional e estadual. Num certo momento, resolvi fazer faculdade de educação física, comecei a me apaixonar por ser técnico de futsal, né? Então, completei meus estudos em educação física e aí fui mais além ainda e fui para São Paulo, capital, e fiz uma pós-graduação de 2 anos em metodologia de ensino e aprendizagem do futebol de campo e futsal, né? Teve aula com os caras mais ou menos lá, né? Tal de Ah, PC de Oliveira, quem mais? PC de Oliveira, Wilton Santana, Alcides Scaglia, tem. Nossa, é difícil. Coordenado pelo Banzé aí, que é um mito em São Paulo. Então, assim, foi muito prazeroso, muito valioso para a minha formação. Depois disso, eu acabei sentindo uma vontade de buscar algo a mais. Foi quando eu vim para a Austrália. E, e isso aconteceu no final de 2008, né? Só dando uma ilustrada, no final de 2008 foi a última vez que eu fui o seu técnico, que É você foi, verdade. que nós fomos campeões da nossa liga regional aí. Pessoal que está assistindo, manda um joinha aí, não me deixa mentir. Vários aí, cara, vários também. Então você era o meu fixo no futsal lá, você era o meu capitão, você era o líder. E foi muito bom ter deixado o Brasil vir para a Austrália com essa conquista aí, né? Ah, depois disso, então, já faz 10 anos, né, quase 11 anos que nós estamos aqui na Austrália. Eu construí a minha história, Aurelin, eu construí a minha história aqui na Austrália, desde final de 2008 e 2009, como técnico de futebol, né. Não tive muita oportunidade de trabalhar com educação física em si, aqui, né, como tive no Brasil antes de vir. Mas a trajetória foi sempre envolvida com clubes de futsal, associações de futsal. Cheguei a ser técnico de alguns clubes de futebol de campo na cidade de Brisbane. E agora estou mais no interior do estado de New South Wales, que é o estado onde Sydney é a capital. Né? Então, continuo trabalhando com futsal. Dei uma paradinha nas aulas de grupo aí agora, por conta da pandemia, mas estamos mantendo aí a distanciamento social aí, fazendo as aulas de personal ainda voltada para futebol e futsal. Então hoje você tem a sua própria. A gente chama aqui no Brasil de escola, escolinha de futsal, futebol, você tem a sua empresa especializada em categorias de base, em formação.
formação não só de atleta, mas principalmente de pessoas. Fala um pouco da NCA. Sim, então, desde sempre eu tive essa paixão, essa ideia de ter minha própria escolinha, de implementar minha própria metodologia e não, ter sucesso com isso. Então, antes da NC Futsal, que é o que vocês estão vendo a bandeirinha aí, eu tive uma empresa, uma escolinha chamada Olé Futsal, em Brisbane, né, em 2012 a 2013, meados de 2013, e depois a gente recebeu uma proposta de emprego, fizemos uma mudança e aí começou a NC Futsal. A gente chama de escolinha porque a parte mais importante dela, o coração dela, são as crianças, né? Então a gente tem que a gente chama de Academy aqui na Austrália, né? Que são as categorias de formação, né? A partir de 7 anos ali até os 17. Então, aqui normalmente eu acho que no Brasil ainda continua, não sei se eles continuam usando números ímpares, né? Sub-7, sub-9, sub-11, sub-13. Aqui eles usam números pares, né? Então a gente tem um sub-8, um sub-10, um sub-12, um sub-16, 14. Então, assim, a gente também faz competições para adultos, né? Então, assim, nós temos mais na parte social, né? Não é de alto nível, assim, não. O pessoal vai lá e joga, a gente organiza competições. E aí a gente tenta oferecer o máximo de programas possíveis, né? Não se limitar somente à parte da escolinha, né? E o que é legal, cara, a gente vê assim, né? É só para você ter uma base. Eu sei de algumas pessoas que estão aqui. Eu sei que a Cris está aqui, ela é físio de Araçatuba, do time de futsal de lá. Tem um pessoal que trabalha com futsal mesmo aqui, obrigado. E várias pessoas queridas que fizeram parte da sua trajetória e foram amigos ali, né? Olha lá, Renanzinho, precisando de um fixo na Austrália. E o que é legal é ver o quanto isso marca a vida da gente, né? A gente vê aí vários e vários amigos que aquela época ficou registrado e vai ficar para sempre a nossa formação como pessoa, como às vezes atleta mesmo, né? Tem muitos aí que jogam, viraram profissionais, outros jogam a nível municipal e regional até hoje. Então eu tenho certeza que isso faz parte de uma formação das pessoas, isso é muito legal. Dita a sua trajetória aqui, a gente já começa a entrar um pouquinho mais no tema da live, essa diferença entre lesões de futsal e futebol. A gente vai trazer alguns artigos, alguns estudos aqui que comparam essas diferenças, então fica com a gente. Se você acha que isso pode ser relevante, já senta o dedo no coração e compartilha no aviãozinho aí. Pelo que você pode observar, Rê, primeiro, antes da gente falar de lesão, você como um técnico, né, que trabalha com isso há mais de uma década, qual é a diferença, a principal diferença do cara que joga futebol e futsal, assim, na análise técnica, na movimentação? Quais as principais diferenças que você enxergam que lá na frente talvez a gente vai correlacionar ou não com as lesões, né? As principais capacitações que cada atleta tem, do futsal e do futebol. Olha, Rá, da maneira que eu vejo, são os atributos, né, físicos e técnicos são similares, entretanto com algumas peculiaridades, né, nos atletas de futsal, que obviamente devido ao espaço ser reduzido, né, uma quadra vai ser sempre menor que um campo, independente se seja tamanho internacional ou não. Eu acho que aquele começo que a gente chamava de, não sei se chama, deve ter um nome mais bonito hoje, né? Chamava de aquela explosão de velocidade, aquele começo do sprint, né? São sprints mais curtos, são sprints mais frequentes no futsal, né? Então, assim, você vai poder desenvolver melhor esse assunto aí, teria um impacto, né? Na questão de lesões aí, e pode estar ligado dependendo do nível que você estiver jogando, não ter feito um aquecimento adequado, etc, né? Mas, assim, a grande diferença que eu vejo, né, nesse sentido mesmo, com relação a ter a bola no pé, né, a distância, o que a gente chama de close control, né, aquele controle de bola perto, né, com aquela passada rápida, como o Messi usa, muito mais presente no futsal. No futebol você tem aquele toque um pouco mais longo para percorrer uma distância maior, né? Na minha visão, na minha opinião, humilde opinião, eu acho que jogadores de futsal são ensinados desde pequeno a ter mais
criatividade, ter mais tomada de decisão e de improviso, né? Então isso é uma coisa que, se você comparar um jogador de futsal que migrou do futsal para o campo depois de um certo momento, com um jogador que veio jogar campo só desde sempre, né, desde pequeno, isso vai estar muito presente, muito evidente, né? Então são mais ou menos essas que eu Que é vejo. muito comum no Brasil, né? A gente vê vários jogadores aí, próprio Ronaldinho Gaúcho, melhor do mundo, Rivaldo, Robinho, enfim, vários que saíram começaram lá no futsal, né? E talvez o próprio Neymar, então o diferencial pode ser essa tomada de decisão rápida, né? E Sim. talvez eu não sei se você concorda, mas você acha que o futsal também, por ter, claro, espaço reduzido, como você falou, ele proporciona o choque, né? O encontro com o adversário mais vezes, talvez, durante o jogo, devido a esse espaço reduzido? O que você acha? Olha, Rá, depende, eu acho que tem algumas variáveis aí, né? Então, depende do tamanho da quadra, eu acredito, depende da idade, depende do nível técnico, né? Se você pegar, de repente, aí um quadra de tamanho internacional para um jogo de Brasil e Espanha, talvez não vai ter tanta falta Tanto. no jogo, a não Agora, ser se que depende pegar a da gente lá situação. na Mascane, lá na quadrinha 10 É, por 3 aí. se você colocar um time adulto numa quadra pequenininha, então obviamente você vai ter mais confrontos, né, mais um contra um, mais possibilidade de contato físico e talvez lesões mais ocorrentes ali, né? Então eu acho que Sim. são muitos fatores aí que você teria que analisar. O Renanzinho fez uma pergunta aqui, já respondo já, mas só pegando o fio da meada, da gente falar do tamanho da quadra, categoria e tudo mais, que nem a gente lá, né, que jogava numa quadra geralmente pequena, né, os nossos mandos de jogo, e você brilhantemente usava isso a nosso favor, isso era algo que jogava do nosso lado, jogar numa quadra pequena, né, dentro da tática que a gente fazia. Mas, por exemplo, a sua experiência talvez seja ter acompanhado categorias maiores em quadras menores, né? Qual foi o tipo de lesão que você mais viu ao longo do tempo tendo essa experiência, né? Olha, quanto mais velho, né, vamos supor, você vai chegando no sub-15, sub-17, um adulto, se você continuar colocando eles para jogar em quadros menores, eu já vi muito tornozelo sendo Lesionado. sofrendo, né? Eu acho assim, como voltando um pouquinho quando eu disse com relação à parte técnica, Uhum. quanto mais social o jogo, né? Quanto mais entre aspas pessoas com uma coordenação não tão boa jogando, né? Sem timing, né? Só lá porque tá querendo brincar um pouquinho, né? Uhum. Maior a incidência de lesão. Então, vou te dar um dado aqui que nós temos aqui no nosso clube, aqui na nossa empresa. Legal. Nós somos obrigados a adquirir um seguro, né? Um seguro anual que protege os nossos atletas contra lesões e os reembolsam, né, uma parte do dinheiro que o governo não pagaria para eles. Então, a gente tem isso Certo. como obrigatório. Então, assim, já faz 5 anos que nós estamos operando aqui e praticamente a gente nunca usou com crianças. Nunca houve a necessidade. Aí a gente fez, nem foi muito, foi umas 3, 4 vezes a gente fez um campeonato social com um adulto. Uma semana é o tornozelo, outra semana é o joelho, e aí esses caras vão lá e acionam esse seguro, Esse entendeu? seguro. Então, assim, na nossa experiência, uma idade maior, jogando na quadra menor e um nível de habilidade não tão bom, resultam em maior número de lesões aqui no nosso cenário. É muito interessante essa quebra-cabeça, né? Que dá para juntar e dá para interpretar. E é igualzinho aqui no Brasil, viu? O cara, quando machuca aqui, também tem o auxílio seguro, viu? É, Igualzinho. legal. Tem sim. Quase igual. Enfim, eu vi um pessoal entrando aqui, a Luísa entrou. E vamos aproveitar e responder a pergunta do Renan. Enquanto eu respondo aqui, a gente responde. Clica aí no aviãozinho de papel, compartilha, que agora a gente vai entrar nos números mesmo, né? Qual é o número de lesões que existe no futebol, no futsal? Como que a gente compara isso?
né? Então, a Renan perguntou, com essa pandemia, pelo menos por aqui, estamos bem parados. Quando a gente voltar às atividades, ao futsal, o quanto aumenta o risco de lesão devido ao tempo parado e quais os tipos de lesão que pode ocorrer, né? E essa situação acho que ninguém nunca imaginou passar, então a gente vê que está muito limitado até para o cara se manter ativo, né? Hoje, pelo menos aqui no Brasil, está liberado a atividade física, o exercício físico, né? Uma corrida na rua, uma bike, alguma coisa assim. Mas o fortalecimento em si, se você não tiver um acompanhamento, se você não tiver condição de fazer em casa, né? Seja com um profissional de educação física te auxiliando de maneira virtual, muita gente realmente está parado, está totalmente parado. Então imagina que a hora que você voltar, você tem a memória motora daquele movimento, daquele jogo, mas você não tem a condição física. E geralmente o primeiro a reclamar disso vai ser parte muscular, né? Tirando os famosos entorses de joelho, tornozelo, quadril, a lesão muscular, panturrilha, posterior de coxa, que a gente vai ver números sobre isso, com certeza é um risco maior. Então, se eu pudesse dar uma dica aí para quem pensa em voltar num nível legal, se preparar em relação ao que a gente chama, por exemplo, de complexo propulsor, né? Panturrilha, quadríceps, glúteo máximo, fazer o máximo de posterior de coxa, que é muito exigido na frenagem do futsal. Então, esses são os pontos aí de se realçar, né? Não sei se você tem alguma dica também do ponto de vista da parte de capacitação física, né? Condicionamento físico, né? Sim, cara, eu vejo da seguinte forma também, a prevenção de lesões, nesse retorno da pandemia aí, Renanzinho, ela vai estar relacionada também de como que você volta, o volume de treino, a carga ali, entendeu? Perfeito. Tem gente que vai querer voltar socando a bota e vai machucar na primeira semana, você entendeu? Então, o seu treinador, o seu técnico aí, se você tiver um, tem que planejar aí dentro do macrociclo dele, o microciclo aí que vai favorecer Gradual. gradual, que vai favorecer esse retorno gradual e vai auxiliar na prevenção de lesões aí. Ele falou da borrachinha, né? Elástico, eu sou suspeito para falar. Eu brinco que eu sou o louco dos elásticos, que eu adoro, cara, adoro. Uso Sim. demais, desde de atleta até sedentário. A resistência elástica é um grande aliado também nessa batalha aí. Tem mais pergunta aqui, o Cadu. Esses tipos de lesões podem ser associados ao déficit de controle motor? Como a Renan falou já, Cadu, podem sim. Né? Quanto menor o controle motor, menor a capacidade técnica, isso aumenta aparentemente o risco, né, de lesão. O Jabucão aqui também não há um número excessivo de lesões na cabeça atualmente no futebol. Pelos dados que a gente vai trazer, e já fica o gancho para a gente inserir eles aqui, não, até tem um índice legal, mas um índice assim significativo, mas o que mais chama atenção, e é para o lado que a gente quer levar aqui, né? De longe, os dados que eu e o Renan levantamos, tanto no futsal quanto no futebol no Brasil, né, o campeonato nacional, joelho, tornozelo e coxa, nessa ordem, se a gente colocar. Joelho, tornozelo e coxa. E o que a gente pode ver é que o joelho aparece mais, seguido do tornozelo ali, só que tem um grande diferencial, né, que eu e o Renan a gente estava vendo nesses dados, o número de lesões. Se eu não me engano, a Liga Nacional, acho que o Renanzinho também pode falar, são 20 times, já chegou até a ser mais de 21, 22, né, na Liga de Futsal, e no Brasileirão a gente sabe que são 20. No Brasileirão, se eu não me engano, são mais de 800 lesões, né? 800 e alguma coisa. E já na Liga de Futsal são menos de 200, se eu não me engano. Foi isso, né, que a gente levantou nos As, dados. as lesões na Liga Nacional de Futsal do ano passado, 2019, foram 193, né? Então foi uma média de 13 por equipe. Então, assim, ó, é uma diferença muito discrepante, né? E o que a gente estava falando também aqui nos bastidores, quando a gente viu esses dados, é pensar na realidade, né? O cara do futebol, o campeonato Série A, que é o que a gente está falando, pensa, são 800 lesões para um cara que, na maioria das vezes, viaja de avião, chega um dia antes, dorme bem no hotel, né? Laranjinha descascada, chinelinho, tranquilinho. E a gente no futsal, a gente sabe que não é a mesma condição do futebol. Às vezes o cara passa a madrugada viajando no ônibus, chega ali, às vezes perto da hora do jogo, dependendo da programação. Eu vi um vídeo, o Magnus, né, atual campeão brasileiro da Liga Nacional de Futsal,
o ônibus deles quebraram a caminho da última final da liga, o último jogo da final. O ônibus quebrou, os caras foram de caminhão. Tava passando um caminhão, o cara levou eles, chegaram, foram campeão. Então, assim, é muita discrepância, né? Por que será que tem essa diferença tão grande no futebol? Não sei o que você pensa a respeito disso, né? O cara tem do bom e do melhor e machuca mais. Será que tem a ver com a exigência do jogo? Não sei como que você enxerga isso do ponto de vista técnico, assim, se tem alguma coisa para falar disso. Olha, Ra, eu acredito assim, eu vou dizer a minha experiência, né? Então, assim, eu vejo, toda vez eu coloco, são detalhes que às vezes as pessoas acabam esquecendo. Toda vez que eu coloco uma chuteira, né, a trava da chuteira já cria uma instabilidade, já na hora. Então, você não tá seu pé chato no chão, né? Aí você vai com a trava da chuteira, que tem uma certa instabilidade ali, numa superfície que a maioria dos campos, a não ser que você seja jogador profissional na Europa, não vai ser regular. Vai ter um buraco Sim. aqui, vai ser... Areia então, ali. areia ali, então você vai ver, não é perfeito. Então, uma superfície que não é reta, não é plana, não é perfeita, tem buraco, com a trava da chuteira, com uma eventual mudança de direção ali na corrida, entendeu? Então, assim, eu vejo como o número maior de lesões acontecendo no futebol é uma das razões sendo atribuídas a isso do que no futsal, né? Você vai ouvir gente falar que aí você pode falar melhor que eu nisso, né? Que o futsal ele te traz uma carga muito maior no joelho, porque é a superfície dura, né? Se isso é mito, se não acho que tem algumas estatísticas aí, fisioterapeutas bem Sim. renomados com você para falar sobre o assunto. Eu tenho certeza que quem entrou para assistir essa live hoje e a hora que olhou o tema pensou, com certeza o futsal machuca mais, porque tem mais impacto, porque tem mais mudança de direção. E o que a gente vê é o contrário, né? A incidência no futebol ela é muito, muito, muito maior. E o que eu vejo, assim, atendendo atleta, já atendi atleta de futebol, já atendi atleta de futsal, é que as lesões do futsal, geralmente, elas tiram o atleta por um período menor de tempo, né, de atividade, de quadra. O cara do futebol, quando a gente está falando de lesão de joelho, a maioria das vezes as lesões mais graves, né, acontecem em questão ligamentar. Então, ruptura do ligamento cruzado anterior, completa ou parcial, ruptura parcial do ligamento colateral medial, enfim, uma tendinopatia patelar, enfim, é isso que acaba tirando, né, os atletas de campo. E isso é muito mais comum no campo. Não quer dizer que não aconteça no futsal. Conheço pessoas que romperam, até amigos nossos, como o próprio Juninho Almeida, ele rompeu no futsal e no futebol, né, o ligamento cruzado anterior. Mas o que a gente vê é que as lesões do futsal, às vezes você tem um desconforto na região anterior do joelho, você tem um entorse grau 1, um grau leve no tornozelo, e aí você consegue voltar, você consegue devolver esse atleta para a quadra de uma maneira mais rápida. Eu mesmo, quando jogava, tive entorse de tornozelo, num dos clássicos lá, Mascane e Taquaritinga, uma bola pingando, você vê, uma bola de futsal, pinga uma vez, chutei e torci o pé, tive entorse de tornozelo, e foi, acho que, a lesão mais séria assim, que eu tive jogando futsal aí por 8 anos. Ó, Juninho, o futebol pode ter mais lesões, por ser mais visto, ter mais visibilidade de futsal. Então, Ju, esses dados que a gente está falando foram levantados de estudos científicos, né? Então, quem acompanhou o departamento médico do futebol e os fisioterapeutas do futsal, eles levantaram esses números, né? E então o número de lesões, ele nesse aspecto, ele não vai estar muito relacionado com a visibilidade em si, né? Apesar de saber, igual a gente comentou, que a visibilidade de futsal, infelizmente, ainda é menor. Mas esse era o ponto-chave. A gente quer trazer aqui para vocês, ó, o Matheus Aelo, Biguinha, a gente quer trazer aqui para vocês que não só por ter impacto, o futsal pode ser mais lesivo, né? E ainda assim as lesões que ocorrem, geralmente, não estou falando que não tem lesão grave no futsal, geralmente devolve o cara para a quadra de uma maneira mais rápida. Então o campo costuma ser mais malvado aí, né? E uma coisa que eu queria te perguntar é que, assim, eu, como já fui seu atleta, e vários que estão aqui não me deixam mentir, você sempre prezou pela parte
de concentração, a parte psicológica, né? Claro, não querendo sobrepor um profissional de psicologia esportiva, mas ali é como você fez a live com o Everton, né? O Jabucão, tinha que ser o diretor, tinha que ser o técnico, tinha que ser o psicólogo, mas você sempre trabalhou esse lado, né? Queria saber da tua experiência com os atletas que têm uma lesão, às vezes tem uma lesão mais grave, ó, o Gui Macri aí também, o Gu. Como que você trabalha a cabeça desse cara que voltou de uma lesão grave, um cara às vezes que é importante para o time, precisa voltar a render? Como que é o seu papel nessa hora? Sim. Como você disse, primeiramente, a gente não tenta ser psicólogo, né? Não é a nossa formação, mas assim, dentro do pouco que a gente aprendeu na faculdade, que a gente teve aula de psicologia do esporte, psicologia da educação, eu prezava muito e continuo prezando até hoje, né, essa parte psicológica, pré-jogo, durante o jogo, pós-jogo, especialmente quando lidando com crianças. Então, assim, eu acredito que o atleta, respondendo a sua pergunta, o atleta quando está voltando de uma lesão, ele tem aquele, não diria um psicológico abalado, mas ele tem aquele receio, né, de voltar, de repetir o gesto motor ali, o movimento que ele fez exatamente quando ele se machucou. Então, assim, é um trabalho que eu tento fazer juntamente com os pais, né? Eu acho importante isso. Então, assim, aqui na Austrália é muito comum que as crianças procurem direto o fisioterapeuta. Muitas vezes eles acabam nem indo no hospital, vão no dia seguinte, espera o dia seguinte e vai direto no fisioterapeuta, né? Mesmo às vezes sendo uma lesão mais grave. Então, assim, o fisioterapeuta aqui na Austrália ele é visto como, muitas vezes, nesses casos de lesões no esporte, acima do médico quase, né? Então, assim, é bem interessante isso. Então, é um trabalho que os pais começaram, eles fizeram uma recuperação ali, já fizeram um trabalho com o fisioterapeuta, trouxeram, eles vão trazer o atleta criança para mim a partir do momento que o fisioterapeuta falar, ó, beleza, pode ir, mas aí os pais, o fisioterapeuta passa para os pais, trabalha em conjunto com o técnico e a gente tem algumas restrições. Olha, vamos começar dessa forma, entendeu? Então, assim, eu tento da melhor maneira possível trazer um atleta que está voltando de uma lesão, de uma maneira mais leve, mais cadenciada, né? Adaptando o treino ali, mesmo sendo um treino em grupo, tentando colocar uma atividade diferenciada. Na hora do coletivo, por exemplo, ele não vai jogar o tempo inteiro, você entendeu? Então, assim, volta naquele microciclozinho que ele vai ser introduzido de uma forma gradual. Específica para aquele cara. Específico. Quando possível, eu recomendo aula de personal, né? Personal trainer de futebol. Então, a gente repete ali, entendeu? Aquele gesto várias vezes, trabalha com diferenciação ali, uma bola de tênis, uma bola de futsal, uma bola de futebol, aí você começa a aumentar um pouquinho o volume, trabalha, coloca uma mudança de direção ali, uma propriocepção e por aí vai. Cara, eu não tenho tanta experiência assim com criança, né? Mas já tratei atleta profissional, atleta amador, e em situações de extrema fogueira, vamos dizer assim, né? Cara que machucou, tá prestes a viajar para assinar o contrato, tá com uma lesão, se chegar lá com a lesão, fizer o exame, não vai assinar contrato, tem família para sustentar, já aconteceu isso comigo. Já peguei atleta em semana de jogo decisivo, com lesão, com uma dor intensa, e o cara quer jogar, você sabe que até dá, mas o trabalho vai ser gigante, né? E isso falando de futebol e futsal, né? Já peguei jiu-jitsu, o cara para lutar no sábado, machucou na terça no treino, balé, campeonato, apresentação internacional mundial, a bailarina não conseguia nem andar de tanta dor no pé. Então, assim, eu pego coisa mais na fogueira mesmo, tipo, vai aí, ou vai, né? Me ajuda, não tem jeito. E cada caso é um caso, né, Rá? Tem várias histórias aí. Eu dirijo muito aqui para trabalhar, eu não trabalho só em uma cidade, né? Então eu vou
como você viu a última vez que você veio aqui, eu vou para outras cidades. Então, assim, eu tenho o costume de ouvir os podcasts, né? Quando eu estou dirigindo, a continuar aprendendo ali e tal. E ontem eu estava escutando um podcast que mencionou sobre uma atleta olímpica aqui da Austrália, do vôlei de areia, vôlei de praia, né? E ela jogou 5 Olimpíadas para a Austrália, né? Ganhou uma medalha de ouro, acho que foi em 2012 que ela conseguiu, ou 2016, um dos dois. Mas ela voltou numa Olimpíada que ela jogou e ela teve uma lesão no ombro, que é a sua especialidade aí, né? E ela contou que o médico falou para ela, você vai ter que fazer uma cirurgia de reconstrução do seu ombro, né? E era assim, ele deu 12 meses para ela, para fazer recuperação certinho, isso aqui e tal. E ela falou, faltava 5 ou 6 meses para os Jogos Olímpicos. Ela falou, não, obrigado. E aí ela foi levando, tal, descontou a história, jogou o jogo, tipo, só com uma mão, assim, não usava aquele lado do ombro, tal, e tipo, e foi levando com injeção de esteroide, corticoide, né? E chegou nas Olimpíadas, acho que foi na semifinal que eles chegaram lá e ela falou, agora não tem mais como, né? Ou eu vou tentar jogar mais ou menos aqui. Como é que ela contou, né? Vou jogar 60% contra as meninas do Brasil, que são campeãs de tudo. De tudo. Né? Aí ela falou, soquei a bota e em vez de. Fiquei mais de um ano depois com o meu ombro. Tá? Até hoje ela não consegue. Essas histórias, assim, de superação no esporte, elas são comuns, mas eu acho que tem um limite saudável, a gente tem que saber ponderar, né, custo-benefício. Sempre foi muito claro também, eu trabalhei 5 anos como fisioterapeuta esportivo da Unicamp, né, beira de quadra, então vi muita coisa feia acontecer, vi fratura de face, vi fratura de tornozelo, muita coisa assim. E às vezes quando o cara quer insistir, por exemplo, lesão muscular, pô, você não vai render, você não vai voltar pro jogo e vai conseguir fazer muita coisa. E pode ser que piore a lesão, mas é uma escolha sua. Então, assim, tem essa ponderação, que a gente sabe que através do esporte a gente começou a entender, ou ficou mais claro, que a dor ela não é proporcional à lesão. Né? Teve uma ginasta americana também que foi campeã olímpica, a Carrie Strug, não sei, Strug. Ela foi campeã olímpica na trave com o tornozelo fraturado também. Então, assim, por isso que é fascinante estudar a dor, né? Mas, enfim, se alguém tiver alguma pergunta, manda pra gente aí. Nós estamos indo para a reta final, ainda vamos comentar mais algumas coisas. E desde já queria agradecer demais, demais a presença de muita gente querida aí. A Simone está perguntando aqui, nas categorias de base também o número de lesão é maior no futebol que no futsal? A gente não tem esses dados, então o que a gente pode falar da nossa vivência prática, principalmente o Renan, ele já falou que não, que é muito maior, quanto mais adulto e menos técnico, a gente pode associar um pouquinho a prevalência de lesões aí na vivência dele lá na Austrália, né? E outra coisa que eu queria falar em relação às lesões que a gente comentou, né? Joelho, tornozelo, que é o que é mais comum no futsal e no futebol. Talvez também o que a gente possa entender, associar, é que no futsal a gente tem a capacidade de fazer a troca quantas vezes for necessário. Hoje é muito comum, né? Há alguns anos já a troca de quarteto, né? Entra 3, 4 quartetos. Eu lembro, meu último campeonato que eu disputei de futsal foi o TUSCA, que é um campeonato universitário, né? Eu joguei pela USP aqui durante o mestrado. E a gente tinha um time, assim, uma excelente treinadora, excelente, a Rafaela, muito boa, só que a gente não tinha quarteto para trocar. A gente tinha 2 trocas por vez para equilibrar ali o que ela pensava de tática. Chegamos na final lá, os caras tinham 3 quartetos redondinho. Aí andamos de roda gigante, né? Então, acho que talvez a capacidade, a oportunidade de fracionar o tempo em quadro, o tempo em jogo, o tempo de exposição também é uma lesão, né? Pode ser levado em consideração, né? Sim, você consegue ver isso claramente na última Copa do Mundo aí de futsal. O Falcão, por exemplo, ele ficava na quadra no máximo 5 minutos, né? Então, assim,
tudo bem que ele já está numa idade mais avançada e tal, mas ele já teve algumas lesões, entendeu? Então, eu acho que também era uma preocupação com isso, entendeu? Já teve jogos que ele jogou machucado também, como você mencionou agora, aquela história de superação, né, no esporte Sim. ali. É, o Falcão jogou com paralisia facial. Exatamente, também. Então, assim, e eu acho que é importante mencionar também, pegar um gancho no que você falou, a questão de no futsal ter essa habilidade de trocar os quartetos também, mas a questões do posicionamento dentro da quadra também, né? Da onde Sim. que o atleta está jogando, né? Esse estudo que esses fisioterapeutas fizeram fisioterapeutas envolvidos com as equipes que jogaram a Liga Nacional do ano passado aí no Brasil, eles também dividiram por posição, né? Então, Uhum. assim, achei bem bacana essa parte. Por exemplo, eles acharam que 23, de 21 a 23% das lesões ali ficaram entre pivô e fixo, né? Para quem é novo com o conceito aí, fixo é aquele cara mais atrás ali na distribuição, defensor, pivô é aquele cara que é mais forte lá na frente e faz o giro ou solta o passe para quem está vindo. E os goleiros ficaram com 14%, né, das lesões. Uhum. E como eu já esperaria, isso não foi uma surpresa para mim, os alas, que são aqueles caras que jogam mais aos lados ali, que são normalmente os mais rápidos, os mais habilidosos no 1 contra 1, ficaram em torno de 42% das lesões foram os alas. Então, assim, eu acredito que devido àquele enfrentamento que há, né, na ala ali, a maioria do tempo, O né, famoso um esse a um, né? 1 contra 1, enfrentamento ali, o rabisco, né, muitas Mano a vezes, mano. muitas vezes o atacante ali, o ala atacante é mais rápido que o defensor, né, dá aquele toquinho a mais, aquele meio segundo, o cara acerta, você entendeu? Então, Sim. assim, eu acredito que. Eu achei bacana eles dividirem isso, mas só provou para mim que normalmente os alas no futsal são os mais impactados por lesões. Interessante. O Renanzinho perguntou aqui se você prefere troca de quarteto ou não. Se você é adepto à troca de os quatro. Vamos supor que você tivesse um time equilibrado e tudo mais. Você vai por esse lado técnico ou não? Se eu tivesse dois quartetos iguais, sim, em É, termos qualidade técnica igual, vamos dizer assim. Cara, eu acho que acredito que cada jogo é um jogo, né? Continuo sempre falando isso. Então, assim, se eu tiver no momento de um jogo, mesmo que eu tenha quatro caras sentados atrás de mim ali que são de qualidade técnica muito parecida, né? Se eu Uhum. tiver no momento do jogo que no meu entendimento, na minha visão ali, aquele quarteto ali tá tendo que não é só o cara ter habilidade, ter a físico, ter o técnico, ter o tático, às vezes é o momento, né? Sim, Às vezes o cara tá vivendo um momento muito bom ali, tá num psicológico alto, né? O cara tá sentado ali, você tem que mandar o cara aquecer e tal. Então, assim, você aproveita o momento e mantém ali. Então, eu sou contra. Não, vai ser 5 minutos esses quatro, vai ser 5 minutos esses quatro, independente do que esteja acontecendo. Né? entendi. Então, não concordo com o troca 4, entra 4. Para mim, na minha visão, tem que ser de acordo com o jogo. Né? Se aqueles quatro não estão no momento bom ou estão no momento neutro, né, dá um descanso Sim, para eles e aí sim, se o treinador, se o técnico avaliou que naquele momento aqueles quatro estão no momento bom na partida, que pode ser que aquele momento, numa partida muito próxima, defina. defina lá no fim a sua vitória, entendeu? Então eu É, sou eu sou eu sou contra o robotizado, o mecanizado. é. Não, entra Eu quatro, não, sai quatro. eu não sei como é que tá agora, mas os últimos jogos que eu assisti da Liga, inclusive o cara que fazia o gol, sempre que fazia o gol era substituído. E eu ficava sem entender, porque, quer dizer, eu até entendia, né? O cara fez, eu pensando como ex-jogador, vamos dizer assim. Eu fiz o gol, pô, meu ânimo vai lá em cima, eu fico instigado. Aí o cara pega e me tira. Então eu vou pro banco mordendo a canela ali, eu quero entrar de novo, eu quero entrar. E a hora que eu entro empolgado. Mas pode ter um efeito reverso também, né? Enfim, o Cadu aqui perguntou para cima se esses números que a gente está falando vale para o futsal feminino também. Infelizmente não tem uma literatura tão fidedigna, ou tão bem levantada, igual o que a gente achou, mas tem muito artigo
específico, né? Lesão de tal lesão, né, em atletas femininas de tal país. Isso tem alguns artigos soltos por aí, mas a gente não tem um resumo desse, Eu infelizmente. tenho um pequeno comentário a fazer nessa questão do feminino aí, só no sentido de que, obviamente, ou não tão obviamente, vai em alguns casos, mas aqui quando eu vejo o futsal feminino, eu vejo ele com muito menos confrontos, né, um contra Sim. um. Então, assim, a menina, normalmente, ela tem um certo cuidado de não dar uma chegada um pouco mais forte, entendeu? Eu Mas já isso vi você fala nas categorias de base, né? Porque o nas, profissional, isso, o bicho no, pega igual. isso, baseando nas categorias de base, categorias de formação, assim, até, sei lá, até 15 anos, eu já vi uma menina tomar o drible e chegar atrasada e dar na outra, e o jogo continuar, e em vez dela seguir o jogo, ela parar e começar a chorar. A menina que deu a porrada começar a chorar, e, pelo amor de Deus, me desculpa, não sei o que, no meio do jogo. Entendeu? Ficar lá com a menina, fazendo carinho do lado, assim, e tal. Então é uma sensibilidade, uma coisa assim, que na minha experiência, principalmente com as meninas aqui até, 15 anos, é, Uhum. elas têm um pouco mais de receio de se machucar e machucar a outra, né? Então, assim, isso impacta negativamente na qualidade do jogo, mas eu acredito que geraria menos lesões devido ao número menor de confrontamento. Eu lembro que uma vez, quando eu ainda estava jogando o Campeonato Paulista, a gente foi jogar contra o São Paulo na quadra da Federação Paulista lá na Penha e estava tendo um treino da Seleção Paulista Feminina antes do nosso jogo acontecer. Cara, dava, assim, ó, eu sentia vergonha, dava vontade de eu entrar no ônibus e vir embora de novo, velho. Eu falei assim, cara, não é possível. Tudo bem, era seleção, né? Altíssimo nível, mas Uhum. era, as meninas eram muito, jogavam muito mesmo. Sim. Enfim, pessoal comentando aqui, o Vini comentou que talvez a troca de quarteto seja interessante no profissional para manter a intensidade do jogo, né? Porque cada vez mais a parte física tem sido exigida, tanto no futsal quanto no futebol. Então, é uma perspectiva interessante também. Olha lá, a Cris falando, né, as minhas de Araçatuba não são assim, não. Elas vão pro pega também. Mas deve ser adulto já, né? Quanto mais Mas com adulto, certeza. quanto mais profissional, Então, acho que se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente está por aqui. Mas eu queria já agradecer mais uma vez o teu tempo, a tua expertise aí no assunto. Dá para perceber claramente aí, né, a tua experiência no assunto. E espero que a gente possa fazer outras vezes aí, abordar mais temas. Quem gosta de futsal, quem gosta do tema, não deixa de seguir aqui em cima, clicar no perfil lá do Renan, porque sempre está postando vídeo, sempre postando treino, é um perfil bem agradável de seguir. Então, obrigado aí pelo teu tempo, e, enfim, faça as suas considerações finais aí. Não, que isso, cara. É um prazer, Rá, estar com você aí mais uma vez, né? A gente, é, como você já mencionou, aí vem desde sempre, família. Depois os nossos rumos profissionais foram tomando caminhos diferentes, diferentes, mas nem tantos, né? Porque eu sempre acreditei que a educação física e a fisioterapia sempre caminham juntos, né? Sempre se completam, se ajudam, quando feitas da maneira adequada e correta com bons profissionais. Eu estou à disposição aí, pessoal que tá assistindo, tá ligado aí para responder qualquer pergunta depois no direct lá. Então, como você falou aí, meu perfil tá aí. Muita coisa tá publicada em inglês, né? Então, então Tirem print e marca a gente lá nos stories também. isso vai ser bacana. A gente está nessa evolução, nesse trabalho aí, e gostaria de agradecer a oportunidade e parabenizar você pelo trabalho que você tem desenvolvido aí na região de Ribeirão Preto e no Brasil como um todo, né? Sou teu fã. Digo mesmo, muito obrigado aí mais uma vez. Também admiro muito seu trabalho, sua história, sua trajetória de ter enfrentado essa jornada aí. Não é fácil, não é nada fácil, mas acho que vale a pena quando você vai olhando para trás, vai vendo a história que você pode contar, né? A mesma coisa, né? Qual a história que eu quero contar daqui 10 anos, né?
Quero Sim. falar que eu fiquei sentado vendo as coisas acontecerem ou realmente corri atrás, né? Isso é E muito importante. uma última pergunta que o Rodrigo está em todas as minhas lives, não falta uma. Como é visto fisioterapeuta no futsal? Eu acho que hoje em dia, cara, é indispensável fisioterapeuta no futsal. A nível assim, a nível nacional nem se fala, todos os clubes têm. Para quem não assistiu, lançou uma série agora do Fred, do Desimpedidos, que é um canal bem conhecido aqui no Brasil. É um cara que sempre gostou de futebol, futsal, sempre quis ser profissional. E essa série mostra ele tendo uma oportunidade de jogar no Magnus, né? Esse time do Falcão. E ele no dia a dia lá e tal. E fisioterapeuta parece mais que o técnico quase nos vídeos lá, se você ver. Ele tem uma dor no joelho lá também. Então, fisioterapeuta na beira da quadra no treino, fisioterapeuta no jogo, fisioterapeuta no pós-treino, pré-treino. Então, assim, a gente está muito inserido nesse esporte já. Claro, a nível competitivo, né? A nível amador, com certeza é algo que ainda precisa criar uma consciência maior. Mas enfim, pessoal, essa live vai ficar disponível 24 horas. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do assunto. Obrigado a todos os amigos, todo mundo que esteve aqui com a gente. Sigam lá o Renan, o perfil está aqui em cima. Deixem suas perguntas, tirem um print, marquem a gente. Espero ver vocês em breve. Só relembrando, amanhã, 11 da manhã, sai um novo vídeo lá no meu YouTube. Fala Físio, nova série de vídeos lá. Espero vocês lá. O link para entrar está na minha bio aqui no Instagram. Beleza, Rê? Muito obrigado, cara. Um bom dia para você, boa noite para nós aqui. Obrigado mais uma vez, boa noite a todos aí, valeu pelo convite e até a próxima. Valeu, um abraço, fiquem com Deus. Tchau.